Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui mais uma live, né? Mais um episódio do nosso podcast que trata sobre o Apocalipse. Hoje iremos tratar Apocalipse 12, né? Ali a mulher e o dragão e muitas outras informações que temos lá. Os primeiros versículos que a gente vai ler é Apocalipse 12, versículo 1 e 2, e diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias para dar à luz. Então, é necessário que nós possamos buscarmos do Senhor, nos capacitarmos a cada vez mais com os dons que o Senhor tem nos dado, nos tem concedido, para conseguirmos chegarmos a esse objetivo. Porque, no final, só vamos compreender, na verdade, aquilo que está em Efésios 4, que é só um Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, né? Um só corpo. E esse corpo ele é formado por duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Mas há um só corpo, há uma só fé. Então, fé não tem só o sentido da fé apenas como um dom, aquele dom da fé do qual nós fazemos uso, né, quando nós precisamos de obter uma cura, mas fé como um conceito, né, de doutrina do evangelho do reino, né? Então, essa unidade da fé ela é importante. Então, a gente precisa remir o tempo em tudo aquilo que a gente vem estudando e focar de fato naquilo que importa, para que a gente possa, de forma muito objetiva, chegarmos a um consenso em tudo aquilo que for possível. Por isso, hoje, meu objetivo aqui vai ser tentar provar, pelo menos pelas Escrituras, pelo menos para a grande maioria dos irmãos que estiverem nos assistindo aqui, qual é a identidade dessa mulher de uma vez por todas. E por que eu digo isso de uma vez por todas? Porque eu sou alguém especial? Não. Porque nós é que somos alguém especial? Não. É porque Deus, ele tem pressa em trazer algumas revelações muito importantes para esse tempo que nós estamos vivendo, que já vai, né, se avançando cada vez mais aí. Então a gente precisa remir esse tempo e tá com o coração sensível para conseguir transmitir tudo aquilo que Deus tem nos revelado de uma forma clara, objetiva, a fim de que toda a igreja de Cristo possa ser edificada e aperfeiçoada. Tá bom, irmãos? Então, esse é o meu objetivo aqui agora. Nesses 2 primeiros versos, nós tivemos aqui a leitura, né, que diz claramente que João, estando ele ali na ilha de Patmos, né, ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, e então ele teve, dentre muitas visões, ele teve essa visão que ele chama de grande visão. Ele viu uma mulher, né, uma mulher, é uma grande visão, um grande sinal, no céu, e detalhe que é no céu. Isso já tem que falar muito para a gente, porque quando o Senhor está falando que a visão é no céu, não é só o fato dele ter sido arrebatado até o céu, como está lá no capítulo 4, mas isso também está querendo dizer para a gente que o que ele está vendo tem a ver com as coisas celestiais, tem a ver com bênçãos eternas nas regiões celestiais em Cristo, tem a ver com isso. Então, não é uma visão de algo que ele está tendo em relação a coisas terrenas, mas sim a coisas espirituais. Isso já tem que dizer muito para a gente. Tá? E eu já estou adiantando aqui para aqueles que pensam que essa mulher tem a ver com Israel natural, carnal, e isso a gente vai descartar aqui totalmente. Primeiro que o livro do Apocalipse é um livro, né, que é revelação de Jesus Cristo, né, a qual o Senhor deu para revelar aos seus servos os seus segredos, né? E deu, pelo seu anjo enviou a João, o qual testificou de tudo aquilo que ele tem, daquilo que ele ouviu e testificou, para escrever as 7 igrejas, entende, irmãos? Então, é uma revelação de Jesus Cristo para nós. E é uma revelação de Jesus Cristo, não só que Jesus escreveu, mas é do próprio Cristo, ou seja, é a revelação de Cristo, é acerca de Cristo. E Cristo, ele tem um corpo, ele é o cabeça e ele tem um corpo. Então o Apocalipse, ele não é um livro para o Israel carnal, mas ele é um livro para o Israel espiritual, o Israel vencedor. Tudo que está no Apocalipse, do início ao fim, tem a ver com o Israel espiritual. Isso é importante demais. A gente corta caminho quando a gente começa a entender essas questões.
tá bom? Então, quando se diz aqui que essa mulher foi vista por João como um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, né, tendo uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então é uma mulher que ela já tem aqui algumas características que obrigatoriamente a gente tem que fazer alguns links, mas eu vou deixar esses links aqui para os irmãos, que eu sei que eles vão trabalhar em cima dessa questão da lua, do sol, mas é importante a gente entender aqui que essas expressões estão fazendo links com uma mulher em específico no livro de Cantares, com uma outra mulher em específico no livro de Gênesis, né? Lá no sonho que José teve, ou mulheres, né, no caso. Então a gente vai perceber que isso vai estar relacionado com essas mulheres que são matriarcas que andaram pela fé, que fazem parte do Israel que viveu pela fé. De modo que não podemos, embora essas mulheres fazem parte da história do Israel carnal, mas a história delas está de forma profética ligada com Israel espiritual. Entende, irmãos? Então é muito importante a gente entender isso. Então a identidade dessa mulher, eu já vou começar falando algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu vejo é que essa mulher, ela é as duas casas de Israel unidas. Se você não sabe a respeito desse tema, né, depois você busque saber um pouco mais a respeito disso, mas só para encurtar aqui o entendimento dos irmãos, né, as duas casas de Israel, para nós, hoje, cristão, na linguagem do apóstolo Paulo, ela está traduzida como a união que Cristo começou a fazer lá na cruz, Efésios 2 vai falar sobre isso, entre judeus e gentios. Basicamente é isso, para você que não tem nenhum entendimento. Só que para aqueles que já estão mais avançados, vão entender que esses judeus não são os judeus que não creem, mas os que passaram a crer. E os gentios vão ser representados em toda a profecia bíblica como casa de Israel, ou seja, 10 tribos, tá bom? Então isso é muito importante você ter em mente, judeus e gentios, casa de Judá, judeus, gentios, casa de Israel, 10 tribos. Então quando a gente olha para essa mulher, a gente vê isso, porque ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça, e as 12 estrelas apontam para as duas casas, casa de Judá, tribo de Judá e tribo de Benjamim. Casa de Israel, 10 tribos, cujo cabeça, né, era Efraim, tá? Então a gente vai ver isso nessa mulher, e daí a gente vai começar a identificar algumas coisas importantes para o tempo de hoje, tá bom? Então eu quero ser bem rápido aqui, sucinto, e vou mostrar para os irmãos em Cantares, capítulo de número 6, no verso 4, se o irmão Wagner quiser jogar aí, Cantares 6, verso de número 4. Formosa és, meu amor, como Tirza, aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Então, Salomão está falando para sua amada Sulamita, cheio do Espírito Santo, né? Só para aqueles que não sabem, o livro de Cantares é um livro poético, mas também profético, totalmente messiânico. Então, Salomão ele está sendo usado por Deus, movido pelo Espírito, está falando a respeito de quem é a sua amada Sulamita. Ele diz que ela é formosa como Tirza e aprazível como Jerusalém. Então, Jerusalém é a capital da casa de Judá, né? Como eu disse, casa de Judá, tribo de Benjamim, tribo de Judá. E Tirza, para aqueles que não sabem, foi a primeira capital da casa de Israel. Antes da casa de Israel ter Samaria como capital, Tirza passou a ser a primeira capital da casa de Israel. Então a gente tem Tirza representando a casa de Israel e temos Jerusalém representando a casa de Judá. E Salomão está dizendo assim para ela: olha, você é formosa como a casa de Israel e é aprazível como a casa de Judá. E também é como um exército com bandeiras, ou seja, com estandartes, com insígnias. E o exército de Israel tinha 4 estandartes. Um ao norte, né, encabeçando por Dan, um ao oriente por Judá, um ao sul, encabeçado por Ruben, e um ao ocidente, encabeçado por Efraim. Tá? Isso é muito importante a gente saber. É um exército com bandeiras, é um exército com quatro bandeiras líderes que são estandartes, vamos dizer assim, né, que representam o exército de Israel. Mas antes de falar disso aí,
eu tenho que focar aqui no texto para não sair do foco. Então, ela é a mulher, a Sulamita. Olha, que eu não entrei ainda na mulher de Apocalipse 12. Então, a Sulamita, ela é como a casa de Israel e como a casa de Judá. Tirza, ela é a filha de Zelofeade, é um homem da tribo de Manassés, né, que teve 5 filhas, das quais, né, após essas 5 filhas terem adquirido da parte do Senhor, né, o direito de obterem a herança do seu pai, porque seu pai só tinha 5 filhas, não tinha filhos, e até aquele momento só os homens podiam ter a herança do seu pai. Mas após essas 5 mulheres se apresentarem diante de Moisés, pedindo para que Moisés lhes concedesse a herança, Deus não só disse que a petição delas era justa, quanto criou uma nova lei, dizendo, a partir de agora, todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, né, se acontecer de um homem não tiver nenhum filho, só filhas, a herança desse pai passa automaticamente para suas filhas. Então, isso é importante porque a gente está vendo aqui que Tirza era uma dessas 5 filhas de Zelofeade, e ela tem direito à herança. Amém, irmãos? Ela tem direito à herança. E assim como Jerusalém, né, representa a casa de Judá, nós temos Tirza representando a casa de Israel. Então, nós temos aqui, né, a identidade da Sulamita como formosa como Tirza, aprazível como Jerusalém. Então, ela é a união das 2 casas de Israel, e ela é um exército com 4 insígnias, com bandeiras. Quem é esta que sobe do deserto e vem com a encosta do seu amado? Debaixo da macieira te despertei, ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Quem é essa que sobe do deserto, né? Encostada no seu amado, né? Aí tá falando do momento do arrebatamento, mas esse não é o meu ponto, só estou dizendo que ela vem do deserto, ela vai subir do deserto. Então, essa é uma outra ligação que nós estamos fazendo com a mulher de Apocalipse 12, que ela também está no deserto, amém? Daí o capítulo 8, no verso 8, é o verso chave, verso 8 ao 10. Vamos lá, temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata, e se ela for uma porta, cercá-lo-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era os seus olhos como aquela que acha paz. Amém. Então, irmãos, aqui tem um enigma. Salomão está dizendo aqui que alguém está dizendo, nós temos uma, olha, está no plural, não está no singular. Nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. O que faremos, né, a respeito dela, né? O que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for entregue em casamento? É isso que o texto está dizendo. Daí, o verso 9 vai dizer, se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Daí ela vai responder dizendo, eu sou um muro. Aleluia. Eu sou o muro. E os meus 2 seios como as torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz, que acha shalom. Shalom, irmãos. Jerusalém. Jerusalém. Nova Jerusalém. Então aqui é uma linguagem espiritual que traz a identidade de quem é a Sulamita. A Sulamita, ela está aqui em uma narrativa no plural. Quem é que está falando aqui no plural? São os nossos irmãos da Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, tá? Da velha aliança, que estão falando a respeito da igreja, da nova aliança. Já estou adiantando, eu vou mostrar e vou provar para vocês. Estão falando, olha, nós temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Seios fala de maturidade. E esses seios, ela chama aqui de 2 torres de prata, tá? Por que 2 torres de prata? Você vai saber já já. Então ela não tem seio, ela ainda não está madura. Mas o que faremos quando ela estiver madura, em outras palavras, para se casar, né? Quando ela for tomada em casamento, né? Tá? E aí ela vai responder, olha, eu sou o muro, eu não sou uma porta. A Nova Jerusalém, ela tinha 12 portas com os nomes das 12 tribos. Em outras palavras, eles estão perguntando, essa nossa irmãzinha, nós queremos saber se ela é
uma das 12 tribos, se ela tem a ver com os patriarcas, se ela tem a ver com a velha aliança, se ela tem a ver com aqueles que nasceram antes de Cristo se encarnar, ou se ela é um muro, ou seja, se ela está fundada no fundamento dos 12 apóstolos, porque o muro da Nova Jerusalém, os 12 fundamentos do muro, a Bíblia diz em Apocalipse 21 que eram o fundamento dos 12 apóstolos. É óbvio que quem é muro também é parte da cidade, quem é parte da cidade é parte do muro. Isso é uma linguagem metafórica, poética, profética, para falar da esposa do Cordeiro, que a esposa do Cordeiro é formada por todos aqueles que pela fé viveram antes de Cristo se encarnar e depois de Cristo se encarnar, até que o último selado se complete. Então, primeiro, está sendo dito aqui que ela é o muro, ou seja, ela é a igreja da nova aliança, irmãos, ela é a igreja da nova aliança. Ela é uma irmãzinha que ainda, no caso aqui, não tinha seios, ou seja, ela não tinha ainda seios, e os seios são 2 torres de prata. Irmãos, e a Bíblia diz em Números 10 que haviam 2 sacerdotes que tocavam 2 trombetas de prata nas festas e nas guerras quando Israel levantava acampamento. 2 torres de prata sobre o muro, irmãos, fala de 2 atalaias, 2 profetas, 2 testemunhas. Ou seja, ela não pode ser entregue em casamento até que as 2 testemunhas apareçam. Até que elas apareçam, então ela se tornará madura e aí então ela poderá ser entregue em casamento. Então agora, nós já entendemos que essa sulamita tem a ver com sol, lua, estrelas. Eu não li esse texto porque eu quero deixar para os irmãos lerem. Os irmãos certamente vão ler esse texto de Cantares, que vai dizer que a sulamita é formosa como a lua, brilhante como o sol, exatamente como está em Apocalipse 12. Então não há aqui uma ilação da nossa mente, sim. uma floração nossa, não, isso é constatação profética. Agora nós já entendemos aqui, Cantares e Salomão, quem é a sulamita? Ela é a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Porém, mais um detalhe, ela não é só a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro, mas o detalhe em específico é que está sendo dito que ela é a igreja do tempo do fim, porque ela é a igreja de onde vai ser criado as 2 torres de prata, os seus 2 seios, que é as 2 testemunhas. Então nós vamos observar que essa mulher de Apocalipse 12, ela é também os 144 mil. E vai haver alguns links aqui. O primeiro, óbvio, é as 12 estrelas, né, na coroa dela, tá? Mas o segundo link é o fato, e eu vou descortinar isso depois, na segunda fala, é o fato de que essa mulher de Apocalipse 12, talvez muitos não atentem para esse detalhe, ela está grávida, ela está indo para o deserto e ela está grávida de um filho, ao qual a Bíblia se refere ao filho varão, né? Uhum. E ela dá à luz em meio a dores de parto, né? Em meio a muitas dores. E eu sei que a principal revelação aqui é a respeito de Cristo, tanto na cronologia, né? Eu quero me referir mais assim no tempo cronológico e no tempo determinado, no moed determinado, né? Moed no hebraico e kairos no novo. Se você quer saber qual é a palavra similar à palavra moed, tempo determinado no Novo Testamento, é a palavra kairos. Então, toda vez que você procurar no Novo Testamento sobre moedas e tempos determinados que tem a ver com festas, procure a palavra kairos, que você vai encontrar muitas revelações, tá? Então, quando a gente olha para a mulher de Apocalipse 12, a gente vê que ela está grávida e ela está com ânsias para dar à luz, ela tem dores de parto. E quem é a outra mulher que também faz parte dessa mulher? Porque quando a gente olha para ela, a gente consegue enxergar também essa outra mulher, que é Raquel, né? Porque no sonho de José, os irmãos vão falar sobre isso, né? José teve um sonho cuja sua mãe, ela era comparada à lua, não é verdade? Né? Ela era comparada à lua, seu pai Jacó comparado ao sol, Raquel comparado à lua. Então, Raquel está dentro dessa revelação, ela também faz parte dessa mulher, né, de Apocalipse 12. E só que o detalhe é que ela também está com dores de parto, é como uma ilustração, uma tipologia da última semana. Não por acaso, esses são os dias que a Bíblia fala que são chamados de aflição de Jacó. Então, ali, nesse momento, nesse período, eu não quero me focar aqui no momento exato, mas nesse período da aflição de Jacó, nós temos ali, então, Raquel dando à luz a Benjamim, o filho da sua mão direita,
filho da mão direita, né? Uhum. E então Raquel morre, né? Nesse momento de aflição, mas Benjamim nasce. E detalhe, Jacó está vindo com 11 filhos, só falta um, 12, né? Benjamim. Então Benjamim, ele é o menor, ele é o último e ele é o menor. Amém, irmãos? E daí por que eu estou falando isso? Porque com esse link, mostrando que essa mulher de Apocalipse 12 também, principalmente está falando do filho varão, Jesus, que veio, nasceu de fato, mas também está nos fazendo entender que essa mulher de Apocalipse 12 está nos remetendo, tá, a um período que fala acerca de Raquel e Benjamim nascendo, jogando isso para a última semana. Por quê? Porque Benjamim, ele é uma tribo, e nos 144.000, vocês vão entender o que eu estou falando aqui agora, foi a revelação que Deus me deu ontem, fresquinha, é a primeira vez que eu estou colocando em uma rede social isso, fora o WhatsApp, né, lá no grupo, é que os 144.000, irmãos, ele começa com 12.000 da tribo de Judá, depois vai falar dos 120.000, que é 10 tribos das 120.000, 12.000 vezes 10 das 120.000, da casa de Israel, 10 tribos da casa de Israel, e aí a última dessas 10 é José. Então Judá, primeira tribo, mais 10 tribos, e aí temos 11. E a última é o quê? Benjamim. Então nós temos Judá e Benjamim no final, e nós temos 10 tribos no meio. Irmãos, isso não está ali por bonito, não é por acaso. Judá, Deus está deixando para nós um entendimento de que esse Israel é o Israel espiritual, que tem a ver com a esposa do Cordeiro, a Nova Jerusalém, irmãos. E que ali, enquanto a igreja começava ali lá em Jerusalém, a igreja primitiva, os judeus, eles tiveram esse privilégio ali na igreja primitiva de receber o evangelho, por isso a tribo de Judá aparece primeiro, logo em seguida o evangelho vai ser anunciado para os gentios. Ide por todo o mundo, sede testemunhas, né, em Jerusalém, depois de Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, né, ou seja, casa de Judá, Samaria e confins da terra, Samaria, capital de Israel, e os confins da terra, irmãos. Então, Samaria e os confins da terra, casa de Israel, irmãos. 10 tribos. E aí, então, quando entrar a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Você lembrou desse texto de Romanos 11 aí? Uhum. Né? Todo mundo aqui lembrou, né? Quando Paulo fala, Paulo era benjamita, irmãos. Ele estava ali com isso na mente, certamente. Ele era profeta, ele é o apóstolo dos gentios. E tinha isso tudo em mente. Paulo estava falando ali, ó, quando entrar a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Ou seja, vai chegar o momento de Benjamim entrar, o menor entrar, né? E quando a gente olha para essa mulher de Apocalipse 12, a gente tem que conseguir enxergar isso. Então, os 144.000, irmãos, representam nós, o Israel espiritual de Deus que vive pela fé, desde o primeiro justo Abel até o último selado ali, antes de começar a última semana, irmãos, tá entendendo? Então, esse número de 144.000, ele é um número simbólico. Então, esse é o link que eu queria fazer com 144.000, mostrando que essa mulher, ela também é os 144.000, e que a tribo de Benjamim, ela representa os últimos judeus que hão de chegar. E nós já estamos começando a ver isso acontecer. Essa é a maravilha que deixa o nosso coração alegre, irmãos. Quem está atento aí nas notícias em Israel, nos acontecimentos, está sabendo que Deus já começou a fazer esse mover de unir, irmãos, as duas casas de Israel. E ninguém vai impedir essa obra, porque essa obra é santa, irmãos. Não tem nenhum pastor nécio, não tem nenhum pastor amado do Senhor que ainda está dormindo. Ninguém vai impedir essa obra, nem Satanás, nem ninguém. Essa é uma obra santa e ela vai prosperar, vai avançar, porque é isso que o Senhor ele deseja concretizar nesse tempo do fim. O pastor Pedro, ele fez um comentário muito próprio, que essa revelação de Apocalipse 12, falando da mulher, transcende desde Gênesis, né? Aí não tem como não lembrar de Eva, né? E tem uma promessa, né, em Gênesis 3 e 15, de que a descendência de um ferirá o calcanhar, e a descendência, que é Cristo, né, a semente prometida a Abraão, vai ferir a cabeça. E também relacionada à igreja, porque a igreja aqui está vestida de sol. Jesus Cristo é o nosso sol da justiça.
né, com a lua debaixo dos pés, ou seja, estamos numa aliança superior, porque a lua representa uma sombra, o sol é a realidade, né? E em breve, eu lembrei logo do texto de Romanos 16, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então a promessa de Gênesis 13:15 começou com Cristo na cruz, ele venceu Satanás na cruz, Colossenses 2, mas há uma promessa de que a igreja vai vencer, porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. E aí eu lembro também de Israel, que casou no Monte Sinai com Deus, né? Ali foi um casamento, só que ali Deus escreveu as tábuas, os 10 mandamentos em tábuas, porque na sua presciência Deus já sabia que o povo não iria cumprir, mas que no futuro, aí veio Cristo Jesus, e há uma promessa de que nós, de fato, casaremos com Cristo. Então, por causa da infidelidade de Salomão, as 12 tribos foram divididas, foram dispersas, através da obra de Cristo na cruz, que também é esse filho que foi gerado no ventre de Maria, que há de reger todas as nações, através de Cristo Jesus. Aí sim vai haver o casamento definitivo, que nós meditamos na última gravação, falando acerca da 7ª trombeta, do dia da expiação. Então, de fato, transcende todos os tempos. Aí o que a gente pode analisar? De Adão, Eva casou com Adão. Eva é a figura da igreja, Adão é a figura de Cristo. De Adão até Moisés, 2000 anos. Houve o casamento também lá no Monte Sinai. E Moisés também é uma figura de Cristo, porque ele profetizou que viria outro semelhante a ele, né? A ele ouvis falando acerca de Cristo. Então ele é uma figura de Cristo também. E de Moisés até Cristo, mais 2000 anos, 4000 anos. E de Cristo Jesus, a sua obra da cruz, até a sua volta, que é o casamento definitivo, mais 2000 anos. Então, 6.000 anos de história da humanidade representada nessa mulher aqui no capítulo 12. Para que nós possamos compreender de fato que essa mulher aqui, de fato profetizada aqui, é a igreja na última semana de Daniel. Em especial aqui na metade da última semana, que mais para frente nós vamos meditar. Então aqui são as 7 lâmpadas devidamente acesas, as 2 testemunhas, a igreja do Senhor, as 12 tribos unidas através do corpo de Cristo, por isso que são 12 estrelas, por isso que Tiago começa a sua carta falando as 12 tribos dispersas por entre as nações. Então, nós precisamos compreender acerca das 2 casas de Israel, o mistério da divisão das 12 tribos, da sua reunificação, os gentios unidos na oliveira. Meus irmãos, se nós não tivermos esse entendimento, nós não vamos entender Apocalipse. Então, o que o pastor Alex falou foi muito próprio, foi maravilhoso, palavras maravilhosas. Nós temos que ouvir várias vezes para captar esses enigmas. Deus tem dado graça para ele, para poder desvendar enigmas. E cada um vai somando. E louvo a Deus pela nossa unidade, que eu tenho aprendido muito. E com esse entendimento, meus irmãos, nós vamos despertar essas 10 virgens. E não é prepotência nenhuma, não. Com humildade eu falo que nós estamos fazendo parte, sim, da voz, do grito da meia-noite, que está despertando. E esse trabalho que nós estamos fazendo aqui vai alcançar muitos corações. Então, resumidamente, é isso que eu consigo enxergar nesses 2 primeiros versos. Tem a questão dela achando-se grávida, grita com dores de parto. Eu anotei aqui vários textos. Se não der para ler hoje, numa próxima oportunidade a gente pode ler. Ou eu posso gravar um vídeo individual no meu canal para acrescentar, por causa do nosso tempo, né? E eu anotei aqui muitos textos falando que essa dor de parto é, na verdade, a perseguição que a igreja vai passar. Um texto de Isaías 66 é muito interessante, que está escrito que primeiro foi gerado o filho e depois vieram as dores de parto. Está dizendo que, falando acerca da igreja, o filho foi gerado, através de Cristo nós nascemos de novo, mas haverá as dores de parto, para que, através dessas tribulações, Cristo será gerado em nós, como o pastor Alex falou, até que cheguemos à plenitude, à estatura de varão perfeito. Então, basicamente, eu enxergo que essas dores de parto aí nos falam acerca da perseguição que essa mulher vai sofrer na grande tribulação. Mas aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, né? Apocalipse 13:10 está escrito. Aqui está a perseverança dos santos. Apocalipse 14 falando acerca dos 144.000. Então, quem perseverar até o fim vai ser salvo. Por quê? Porque importa que passemos por muitas tribulações, ou seja, devemos passar por essas dores de parto para que possamos herdar o reino e nós alcançarmos a perfeita varonilidade e sermos semelhantes ao corpo glorioso do Senhor Jesus. Então, resumidamente, é isso que eu consigo enxergar, né, nesses 2 primeiros versos de Apocalipse 12. E às vezes as pessoas podem perguntar, mas por que desvendar assim, vasculhar, para buscar todas essas conexões? Ele faz parte do propósito de Deus. O Senhor já deixou isso. Quero até ler aqui, ó, Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca.
abrirei a boca numa parábola, Enigmas. proporei enigmas da antiguidade. Olha só que palavra poderosa do Salmo 78, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. E quando a gente olha lá para o que Jesus falou, que Elias virá e restaurará todas as coisas, e a gente começa a conectar isso com Malaquias 4, onde tem ali de que Elias virá, né, para converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Nós precisamos atentar pelo que os pais, para que os apóstolos contaram para aquela igreja primitiva, irmãos. Nós precisamos entender, discernir e trazer à realidade essa promessa de restauração do evangelho genuíno do reino, dessa sã doutrina dos apóstolos que Jesus confiou e entregou aos apóstolos. Então, muito importante isso, e nós entendermos e realmente buscarmos as revelações, os tesouros escondidos que os eleitos são capazes de encontrar. Então, muito interessante. Essa questão da mulher mesmo, de Apocalipse 12, tem diversas conexões. O pastor Alex trouxe coisas riquíssimas aqui. O Wagner Nunes também trouxe aqui. Quero só fazer um comentário acerca disso, sobre o que o Senhor já veio falando. Desde o princípio, com Adão e Eva, ele disse: multiplicai e frutificai. Palavras-chave que a gente encontra nas Escrituras: multiplicai e frutificai. E aí Noé novamente: multiplicai e frutificai. E aí nós vamos chegar até Abraão, onde ele diz assim para Abraão, lá em Gênesis 22:17: multiplicarei sua descendência como estrelas do céu. E ele também diz ali como a areia da praia do mar. Só que aí, para Isaac, ele reitera, realizando essa conexão. Lá em Gênesis 26:4, ele diz assim: multiplicarei a sua descendência, Isaac, como as estrelas do céu. E a gente começa a conectar, porque em Isaac nós percebemos essa promessa que aponta para a igreja. Quando a gente vai meditar lá em Gálatas 4, a gente vai perceber essa conexão. E um pouco antes de Gálatas 4, nós vamos ver no capítulo 3, que os que são da fé que são filhos de Abraão. Então, a gente percebe aí essas conexões de estrelas do céu para Abraão e também de estrelas do céu para Isaac. Então a gente faz diversas conexões. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para o sonho de José. Se você quiser abrir aí, Wagner, o sonho de José está lá em Gênesis 37. 37, do 9 ao 11. Peraí. E teve José outro sonho e o contou aos seus irmãos. E disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, invejavam seu pai, porém guardava este negócio no seu coração. Amém. Então, esse sonho é muito interessante, porque ele vai conectar com essa mulher de Apocalipse 12, mas é interessante entender que, diante de José, tiveram 11 que se inclinaram a ele. Se nós apontarmos lá para o Israel espiritual, para a igreja, nós vamos perceber no Apocalipse 7 que nós não encontramos ali a tribo de Dan. Verdade. Então aqui no sonho de José, ele não vai mencionar quais foram as estrelas que se inclinaram diante de José. Então nós podemos discernir lá em Apocalipse 7 que Dan não vai se inclinar para José. Então Dan aponta para a apostasia. Então ele sai de cena dessa submissão de se inclinar para José. E aí nós percebemos o porquê que ali no 144.000 aponta para o cumprimento do sonho de José e também aponta para essa mulher de Apocalipse 12, porque nós vamos ter ali Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Naftali, Gad, Aser, Manassés. Aí, interessante ressaltar que José é o penúltimo citado dos 144.000, antes de Benjamim. E nós percebemos aí, muito interessante, o pastor Alex mencionou, de que os benjamitas serão os últimos a fazerem parte desta construção. E nós mencionando, lembrando aqui de Pedro, lá no capítulo 2, ele vai falar de pedras vivas. Isso.
E aí quando Jesus chega para Pedro e fala, tu és Petros, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós temos Jesus como a pedra fundamental, a pedra angular, ele já apontando ali para os apóstolos, os primeiros judeus, como as outras pedras deste fundamento, por isso que os apóstolos são fundamentos deste muro, e aí nós percebemos uma continuidade dessa obra, alcançando a plenitude dos gentios. E em Cristo, por isso que José seria aí o penúltimo dessa listagem dos 144 mil, porque em Cristo os benjamitas serão alcançados. Exato. Como se eles fossem parte aí das últimas pedras vivas nesta construção desse templo celestial. E agora eu vou trazer um pouco mais da revelação a respeito das características desta mulher que está sendo discriminada ali no versículo 1 e 2. Primeira característica, ela aparece como um sinal no céu. Segunda característica, ela está vestida de sol. Terceira característica, ela tem a lua debaixo dos pés. E a quarta característica, ela tem uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça. Essa última parte vocês já discorreram todinha, esgotou tudo que eu tinha que falar sobre a coroa de 12 estrelas. E eu acho que a fala mais importante o Ricardo trouxe aí, com essa visão de José. Essa visão de José a respeito dele ali reinando sobre os seus irmãos, ele vem apontando mais ou menos este reino que Deus está restabelecendo, principalmente nós como efraimitas, e que a gente sabe que as nações irão andar conforme a luz que estará no povo de Deus nos últimos dias. E essa luz é Cristo. Então, quando a gente vê que essa mulher está com um grande sinal aí sendo vista no céu, vestida do sol, nós não podemos tirar da nossa mente que o revestimento da mulher, que nós sabemos aqui que é a igreja, é Cristo. Essa mulher estará revestida de Cristo. E a mulher estando revestida de Cristo, é como se a gente olhasse agora para a própria vestimenta do sumo sacerdote. A gente consegue verificar as pedras que estão na vestimenta do sumo sacerdote. Quando a gente vai para Apocalipse 21, nós vemos as mesmas características. Que aquela cidade, aquela cidade que se chama de Cidade Santa agora, que é dito para João assim, João, vem que eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Então ele vai e mostra uma cidade, para quem está querendo talvez aqui chegar e vamos fazer uma interpretação aqui correta, gramatical do português, não tem sentido nenhum. Como que ele vai apresentar aqui uma mulher e está mostrando uma cidade? Exato. E ali entra tudo que os irmãos trouxeram, um muro, ali entra portas, ali entra um fundamento, ali entra a pedra fundamental, e principalmente todas as características do sumo sacerdote. A vestimenta desta mulher é a mesma vestimenta do sumo sacerdote. Então essa mulher, ela tem agora o próprio sol brilhando nela. E quando a gente vai para a característica da Cidade Santa, lógico, depois de restaurada completamente, podemos dizer assim, que depois dessa igreja glorificada, nós conseguimos enxergar que o quê? Que ela não precisa mais do brilho do sol, porque ela já reflete a própria luz do Senhor. Quando a gente vai para o Gênesis, a gente vê que Deus disse assim, haja luz e houve luz. Só que o sol foi criado no 4º dia. Então, quer dizer, também não tem lógica, não tem nexo a gente pegar e falar isso para uma pessoa. Por quê? Qual é a informação que está nos trazendo aqui, meus irmãos? Essa mulher, nos últimos dias, ela estará completamente revestida de Cristo. Completamente. E isso será como um grande sinal no céu. Isso será um sinal aplausível para todos aqueles que talvez assim não acreditam. Não é fácil de viver nesse mundo sendo santo, nos santificando, né, irmão Wagner? Buscando a santidade no mundo cruel, no mundo cheio de pecados como o de hoje. Não é fácil de a gente viver em santidade. Mas naquele momento, aí trazendo aí para essa última semana, vai ter um vale de decisão, e a gente sabe disso. E as pessoas vão se posicionar junto a essa mulher, aí serão conduzidas ao deserto. A gente ainda não entrou nesse ponto, mas vai chegar lá, juntamente com essa mulher. Muitas nações andarão segundo a sua luz, mas vê que essa luz, ela não é uma luz própria, é uma luz emprestada. É uma luz de Cristo, a própria luz de Cristo brilhando. Então eu gostaria de trazer os irmãos para fazer essa comparação. Agora, o outro ponto, tá? A lua debaixo dos seus pés. Meus irmãos, a lua, se a gente for trazer a comparação da lua, ela foi determinada para o povo de Israel, para toda a humanidade, para servir como os moedos, né? Para a separação dos tempos determinados. De tempos. O que significa nos trazer que essa mulher tem a lua debaixo dos pés? Essa mulher, ela sabe o tempo que ela está vivendo. E então a gente vê essas colocações que não estão ali para bonito. E muitas vezes
nós queremos ler a Bíblia de uma forma corrida. E aí já pega tudo mastigado, porque o pastor falou que é assim e tal. Meus irmãos, não, nenhuma palavrinha que está sendo colocada aqui é para bonito, entendeu? Nós precisamos analisar. E o que diz ali também em Salmos 81, versículo 3? Tocai a trombeta na lua nova no tempo apontado da nossa solenidade. Então, a lua determinava até as festividades, as festas. O que a gente está trazendo aqui é exatamente a representação das últimas 3 festas que irão chegar aí. Né? O toque de trombeta, expiação e tabernáculos. Então, a lua servia para que o povo pudesse se orientar. O povo se orientava naquela época através da lua. Então, a gente vê aqui um toque de trombeta exatamente na lua nova, no tempo da solenidade. E esse evento que nós estamos trazendo aqui é exatamente o início, né, dessa última semana. E aí depois essa mulher ela vai fugir para o deserto exatamente no meio da semana, é um tempo determinado. Então essa expressão que está nos trazendo aí da lua, ela é uma expressão muito importante para que nos faça voltar para as solenidades e ter um entendimento correto. Olha só, transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso aqui está fazendo uma alusão a Cristo Jesus como a luz, né? Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trarás nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui também fazendo a alusão do sol da justiça, que é Cristo que está nascendo nos nossos corações. E viu-se um outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Que nós já meditamos no nosso podcast, que essa cauda, embora fala acerca de Satanás, que arrastou essa parte dos anjos, como estrelas, eles se comparam também à igreja. Aqui é no período de apostasia, porque Satanás, ele vai usar o seu anticristo para poder enganar a muitos. E vai enganar, se possível, os eleitos. E ele vai fazer com que arraste 1/3 parte das estrelas do céu. E nós meditamos que 1/3 parte não quer dizer que é um número específico. 1/3 parte nós enxergamos que é um contexto de rebelião. Então, muitos serão enganados pelos discursos, pelos sinais que o anticristo vai fazer. Eu consigo enxergar esse dragão exatamente o anticristo, porque o anticristo ele será usado por Satanás. Satanás vai dar poder para o anticristo enganar a muitos, se possível, os eleitos. E esse dragão, eu me lembro também, eu consigo me lembrar de Faraó, que quando o povo estava indo para o deserto, tinha um mar vermelho na frente, e ele veio com o seu exército para poder matar o povo de Deus. E me lembra exatamente nesse contexto aqui, porque no próximo podcast vamos meditar que a mulher vai fugir para o deserto, para o lugar que Deus preparou para sustentá-la por 3 anos e meio, que é exatamente na grande tribulação. E esse texto está conectado exatamente com Faraó, que ele vai tentar perseguir, ele vai perseguir, mas não vai conseguir alcançar esse povo que Deus vai guardar no deserto. E quando ele for derrotado, ele vai voltar para pelejar contra os restantes que vão dar as suas vidas no epicentro, que é em Jerusalém, mas eu também consigo enxergar que é no mundo todo, aqueles que foram determinados, escolhidos por Deus para darem suas vidas. Então, esse dragão fala acerca do anticristo, que com lisonjas perverterá a muitos, né? Vai enganar a muitos. E essa 1/3 parte, eu creio que conecta também para os que serão apóstatas no tempo do fim. Né? Então, é basicamente isso que eu consigo enxergar. Nós vimos aqui no verso 3, né? Ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós já compreendemos que fala acerca do... Jesus está voltando para que nós possamos compreender os 7 impérios. Né? Até Roma foram 6 impérios. Né? Na cosmovisão bíblica tem Egito, Assíria, depois tem a estátua do rei Nabucodonosor, né? Babilônia, Medos e Persas, tem Grécia e tem Roma. E o 7º, que é exatamente do anticristo, que ele vai fazer aliança com 10 reis, e desses 10 reis ele vai derrotar a 3, vai surgir com um chifre pequeno. Então, basicamente, fala acerca também da manifestação do anticristo. Então, irmãos, aqui, nesses 2 versos, eu vejo o mistério da iniquidade sendo revelado. Né? E o mistério da iniquidade, Paulo diz em sua carta, a 2ª carta aos Tessalonicenses,
que o mistério da iniquidade já operava nos dias dele. Por quê? Porque ele certamente estava em mente, o apóstolo Paulo, né? Porque ele, inclusive, fez uso do livro do profeta Daniel para falar do iníquo, né? Tirando isso claramente lá em 2 Tessalonicenses 2, do livro de Daniel. Então, certamente, ele tinha em mente todo o aparato do mistério da iniquidade, falando das nações, dos impérios, que na cabeça, embora o dragão de 7 cabeças ainda não havia sido colocado nas escrituras, né, nos dias de Paulo, mas todo o conceito desse mistério da iniquidade estava espalhado nos profetas, e certamente o apóstolo Paulo tinha entendimento de que esse mistério da iniquidade já operava nos seus dias. Por quê? Porque as cabeças ou os reinos, né, que representam esse dragão já estavam se formando, porém ainda não estava completo. Amém, irmãos? Então, quando eu olho para esse texto de Apocalipse aqui, eu vejo o mistério da iniquidade sendo revelado, e eu vejo aqui o primeiro êxodo sendo apontado, e o segundo êxodo, o último êxodo, que é um tema que muitos cristãos, infelizmente, ainda não têm conhecimento, não têm acesso. Aliás, esse é um dos temas que eu já tenho gravado no meu canal, sobre o último êxodo, e que muito em breve a gente vai também falar. A gente está pensando até em fazer uma super live, né, para falar do último êxodo, porque é um tópico que abrange muita coisa. É um dos tópicos que abrange coisas assim, num todo, né? Como as duas casas de Israel, é um tópico grandioso. Mas o último êxodo também é um tópico grandioso. É uma realidade que, infelizmente, maravilhosa, e que, infelizmente, poucos cristãos ainda têm acesso. A Bíblia fala de um último êxodo, não é coisa da nossa cabeça, não é invencionismo nosso. Isso está na boca dos profetas, espalhado por todos os profetas, está inclusive na boca dos apóstolos e também no escritor aos Hebreus, de forma riquíssima. Então, quando eu olho para esse episódio aqui do dragão, não é? O dragão com 7 cabeças e 10 chifres e 7 diademas, e a gente vai para Apocalipse 12 e vê aqui, né, a figura do dragão perseguindo a mulher, o rio saindo da boca como sendo o exército do anticristo, né? O exército do anticristo perseguindo a mulher, a terra ajudando a mulher, abrindo a sua boca. Quando a gente vai lá para o livro da lei, se não me falha a memória, em Êxodo, a gente vai ver que terra está sendo dito ali no cântico, acho que de Miriam, como uma representação do mar vermelho se abrindo. Então aqui, quando se diz a terra ajudou, né, abrindo, engolindo o rio, é a mesma referência para o mar se abrindo, engolindo o exército de Faraó. E a Bíblia fala, acho que é o profeta, o irmão Ricardo vai me lembrar, eu acho que é Ezequiel que fala que Faraó, ele é chamado de o dragão do mar, né? Eu acho que é isso. Exato, né? Exatamente. Então a gente não por acaso está vendo aqui a figura, né, de Satanás também nos remetendo ao primeiro êxodo. Tá? Então a gente, forçosamente, as escrituras está nos levando para o primeiro êxodo e fazendo a gente olhar para o dragão e lembrando de Faraó perseguindo o povo de Israel. Só que detalhe, irmãos, é que aquele dragão, na época do primeiro êxodo, ele só tinha no máximo 2 cabeças, Assíria e Egito. Ele não tinha 7 cabeças. Então só o detalhe, só o fato de Apocalipse 12 está dizendo que o dragão agora tem 7 cabeças, isso significa que está falando de um último êxodo. Só isso aqui já prova que já tem que haver um último êxodo. Por quê? Porque lá no passado, esse dragão, Satanás, que simbolicamente estava representado por Faraó, lá só tinha no máximo 1 ou 2 cabeças, Assíria e Egito. Não tinha a Babilônia, não tinha a cabeça da Pérsia, não tinha a cabeça da Grécia, não tinha, né, a cabeça de Roma, e não tinha, para muitos, como eu acredito, que seja a 7ª cabeça, a ONU, né? Se você quiser ter uma outra interpretação, tudo bem, mas eu acredito que a 7ª cabeça já está aí, sim, só falta os 10 chifres serem colocados ou preparados, como queira, e os diademas serem colocados sobre a cabeça dos 10 chifres, né? Então, essa é a minha fala aqui, dizer que esse texto está deixando claro que esse dragão, ele já está representando a obra de Satanás, do mistério da iniquidade, já no tempo do fim, apontando para o último êxodo, e aí ele está diante da mulher, né? Está parado diante da mulher, querendo tragar o filho varão, como já foi falado muito aí sobre esse filho varão. Agora, no último êxodo, né? O primeiro êxodo, lá
a gente vê que Faraó queria destruir quem? O povo de Israel. E quem é que o anticristo vai tentar destruir nesses últimos dias? O povo de Israel. Então, nós somos os filhos de Deus, irmãos. Interessante que o dragão, ele tem características que ele vai, durante os tempos, as eras, ele vai transferindo neste mundo as suas características, os seus intentos, os seus planos malignos. Então, o ministério da iniquidade vai sendo cada vez mais injetada nas nações. E o que a gente olha aqui, comparando esse dragão aqui de Apocalipse 12 com a besta do capítulo 13, nós vamos perceber que a besta, ela tem características semelhantes desse dragão. O dragão tem 7 cabeças e tem diademas em cada cabeça, mostrando para nós que esse dragão, que é Satanás, a antiga serpente, ele veio dominando sobre as nações e principalmente os impérios dominantes neste mundo durante as eras. Aí ele pega todo este domínio que ele teve durante as eras e ele transfere esse domínio, esse poder, essa autoridade para a besta. E aí a gente vai perceber que essas diademas que estavam sobre as 7 cabeças do dragão, na besta a gente vai perceber que os diademas estão nos chifres. Ou seja, todo esse poder do maligno, e o mundo jaz no maligno, será transferido potencialmente para a besta dos últimos dias. A besta que tem aqui 7 cabeças e tem 10 chifres na 7ª cabeça. E a gente entende esse mistério. E o propósito do inimigo de frear, de tirar, fazer com que as promessas do Senhor não se cumpram sobre essa mulher. Por isso essa perseguição, ela vem persistindo por eras e com muita intensidade nos últimos dias. E o dragão, ele vai transferir esse poder, essa perseguição, essa força dominante para a besta de Apocalipse 13. Muito interessante. Porque quando a gente vai para o texto diz assim, ó, agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Como que agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus? Se isso está no passado? Não, veio um pecado naquele momento. Se o texto está trazendo isso, ele está dizendo o seguinte, exatamente ainda vai continuar trazendo, né? Pois foi expulso o acusador. Então eu vejo um momento muito crucial, principalmente lá no céu, aonde Satanás que nos acusa não terá mais essa função lá. A partir desse momento, ele vai realmente, como o texto está mostrando, se parar na frente da igreja para fazer essa grande perseguição. Por isso que quando a gente vai lá para a 4ª trombeta, até botei texto aqui, eu nem vou abrir muito para a gente não perder muito tempo. Quando a gente vê lá para essa 4ª trombeta, a gente vê uma grande estrela que cai, né? Ela arrasta muitas estrelas e cai na terra, e aí depois ela surge. Então a gente faz a conexão com Apocalipse 17, a gente faz a conexão com Apocalipse 12, exatamente que o irmão Ricardo trouxe, e a gente vê que é esse personagem nesse momento. Então quando Satanás é atirado à terra nesse momento, ele vai atrás exatamente da descendência da mulher. Aqueles que estão sendo o quê? Gerados. Por isso que diz ali, né? Que ele estava indo atrás do filho para tragar o filho quando ele fosse gerado. E é quando a gente vai para 2 Tessalonicenses, ali diz que ele quer se assentar no santuário de Deus, parecendo-se como se fosse o próprio Deus. Então, a expressão tragar o filho é exatamente tirar Cristo que está sendo gerado nos nossos corações. Sabe? Ainda hoje o império do mal ele já opera. A gente vê isso nas mídias, a gente vê isso na televisão, a gente vê isso no mundo moderno, tecnologia e tudo isso, né? Que vai afetando o nosso interior. Então, essa purificação de um santuário que está sendo mostrado é exatamente nesse momento. Por isso que essa igreja já estará revestida do sol. E qual que vai ser o desespero do inimigo nesse momento? É exatamente com esses que estão nascendo nesse momento, que estão gerando Cristo no seu coração nesse momento. Satanás, o que ele vai querer nesse momento? É tirar muitas dessas pessoas do reino de Deus. Por isso que esse deserto em que a igreja estará sendo encaminhada não vai ser fácil. Porque muitos ali vão ter que tomar decisão. Como é que vai ser fácil eu largar o meu conforto, a minha casa, não poder comprar, não poder vender, não poder comercializar, não poder estar perto daqueles que eu amo? Vai ser um vale de decisão que vai estar sendo posto. Então, Satanás estará à frente dessa batalha, né, para tentar aí acabar exatamente com essa mulher que está aí gerando um vale de decisão. Literalmente um vale de decisão. A igreja em si, aqueles que vão ser aí
revestidos de glória, eles já estarão selados, com certeza. Mas entendam que a pregação do evangelho vai estar em foco também, porque as 2 testemunhas durante os primeiros 3 anos e meio, elas estarão pregando com intrepidez. Então, quando o dragão for atirado à terra, entre aspas, isso que eu quero colocar para os irmãos, atirado à terra, o seu poder, quando ele surgir como sendo esse chifre pequeno, quando ele surgir como sendo essa besta, como esse anticristo, que vai aí guerrear contra a descendência dessa mulher, quando esse dragão surgir, ele vai simplesmente querer atacar. Vai matar as 2 testemunhas e vai querer perseguir a mulher. Mas o texto vai continuar nos trazendo, a gente não vai ler hoje, a gente vai ler no próximo episódio, de que Deus irá proteger essa mulher no deserto. A mulher estará sendo protegida por Deus. Mas as 2 testemunhas que estarão pregando e morrendo, pregando e morrendo. Até que Jesus vem e faz a justiça aos santos. Não se esqueçam que para quem quiser assistir todos os episódios desse podcast aí na sequência, tem também aqui debaixo aqui um link com a playlist, né? E convido os irmãos, por favor, se inscrevam aqui no canal do Pastor Alex, Reino da Balardo. Tem muita. Se vocês que gostaram da participação do pastor, tem muitos vídeos edificantes lá. O irmão Wagner Nunes, com os seus incansáveis vídeos que trazem para nós aí a respeito do combate aí, né? Combate aí contra o pecado, combate aí contra muitas heresias, irmão. Eu estou sendo muito edificado, irmão Ricardo. Muito obrigado por tudo também, pela participação. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar e estar com todos vocês. E a gente encerra por aqui. Tá tudo bem assim? Maravilha. Então tá ótimo. Que Deus abençoe. Abraço. E assim uma ótima noite.